Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse momento. Eu quero saber do universo qual os sinais que ele está precisando nos entregar nesse momento, nesse dia, que nós possamos ter a percepção do que é necessário que mudemos. E vocês sabem, pessoal, que a gente só muda se a gente quer, tá? Não adianta os outros dizerem. A gente precisa estar absorto para a gente poder absorver as coisas que vêm da natureza, que vem um conselho de alguém. Porque, olha o louco de novo. Porque se a gente não tá aberto, a gente não consegue tentar chegar. Rei de espadas outra vez também. Assim, se a gente se fecha muito naquilo que você acredita, naquilo que você pensa ser a realidade, você não consegue perceber se existe algum chamado. E de uma certa forma, o universo, ele nos chama a atenção todos os dias. Por exemplo, outro dia, aquela inundação no Rio Grande do Sul, para nós aqui, uma estiagem de 6 meses sem chuva, choveu um pouco ontem. Nos Estados Unidos, aqueles furacões todos, é a natureza gritando, mas o ser humano não compreende, ele não percebe, ou ele não quer perceber. Então fica muito cômodo a gente fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Às vezes fica mais fácil, mas no final nós vamos ter que responder por tudo isso. Então, se a gente conseguir a cada instante, através do universo, através de uma mensagem, através de uma palavra amiga, se a gente conseguir ter a percepção de poder mudar alguma coisa, por pequena que seja, a gente já está contribuindo para o universo. Então, aos poucos, a gente vai fazendo a nossa parte, tá? O Cavaleiro de Paus vem justamente trazendo essa rapidez, essa necessidade de a gente agir, da gente aproveitar esse impulso que Paus nos traz, desse ímpeto que ele traz dentro, ele nos transfere um ímpeto de começar a querer fazer as coisas e que essas coisas sejam rápidas. A gente sabe que nem sempre depende da gente. Nós podemos fazer tudo muito rápido, mas talvez não é o momento da gente receber aquilo, então demora um pouco. E aí, às vezes, a gente desanima. E não é isso o problema. A gente precisa fazer, porque às vezes dá aquele impulso tão forte e a gente depois não faz, se acomoda e fica por isso mesmo. E aquela vontade passou, aquela energia imensa que o universo pôs dentro de você passou e as coisas vão ficando para trás. O cavalo está muito determinado em levar esse cavaleiro onde quer que ele queira chegar. E nós precisamos sermos assim. Nós precisamos aproveitar essa energia para que ele nos leve longe. Para que a gente não pare na beira do caminho. Para que a gente continue buscando os nossos objetivos. A carta do louco saía no dia de ontem. Ela sai no dia de hoje. Pedindo para que a gente transforme tudo que for negativo em experiência. Essa criança, ela morava num reino. Ela era aquele bobo da corte. E um dia, por algum motivo, o rei a expulsou de lá. Só que ele não sabia quem ele era, o que ele estava fazendo, o que ele veio fazer aqui. Ele não se sentia uma pessoa, ele não se sentia alguém, digamos assim. Ele só tinha uma trouxinha. Ele arrumou suas coisas e pé na estrada. E aí, no meio do caminho, passando por matas, vivendo em meio à natureza, tendo que se alimentar do que encontrava, ele começou a pensar
o que ele era realmente. Aí no caminho ele encontrou um cachorrinho que o seguiu, que é o grande amigo que a gente tem. Aí tem os pássaros que estão voando com ele. E ele se tornou uma pessoa tão feliz, só que assim, muito displicente, porque você vê que se ele pisar com o pé esquerdo, ele cai. Ele não está vendo o perigo. Ele não está acostumado com o perigo. Então, ele pede para que a gente consiga transformar algo ruim em alegria, trazer leveza para a nossa vida, apesar dos problemas. Tem num outro baralho, ele está literalmente se jogando do penhasco, porque é onde ele se encontra o eu dele. Ele se encontra com o seu espírito, porque até então ele não sabia a definição de quem ele era. E foi se jogar nesse vácuo que ele percebeu que ele era um ser humano e que ele era o quinto elemento. Ele tinha todos, mas faltava o quinto elemento que ele nem sabia que existia dentro dele, de tão absorto que ele estava. Então, que nós possamos, sim, a gente sabe que às vezes a gente caminha por precipícios, que a gente dá de cara numa parede imensa e a gente precisa prosseguir. A gente sabe que a gente às vezes corre riscos. A gente sabe que nem sempre a gente vence, mas ele pede para que a gente use essas coisas negativas, esses desafios que nós não consigamos resolver nesse mesmo dia, que nós consigamos trazer como uma experiência, que a gente possa trazer leveza para os nossos dias. Enfrentar os desafios, as dificuldades, faz parte do nosso dia a dia, mas a gente pode fazê-lo com mais leveza, para que não se pese tanto de energia negativa ao redor da gente, né? Aí vem o Rei de Espadas, com toda a sua humildade, lutou pela justiça, pela sua honra, lutou pelos princípios aos quais ele trouxe com ele. Uma luta sempre dentro da verdade, sempre dentro da honradez, sempre dentro da justiça, até que um dia ele se torna rei. Então, pensemos nós que se a gente fizer tudo o que manda os nossos princípios fazer, tudo que a lei determina, tudo que o nosso caráter nos indica, a gente há de vencer, a gente há de se tornar um rei, uma rainha. Mas é preciso humildade também. A gente precisa lutar com a verdade sempre. A gente precisa ter essa verdade dentro de cada um de nós e saber que os princípios que nós aprendemos com nossos pais, eles não têm preço, eles não têm valor. Então a gente jamais deva desfazer daquilo de bom que nós temos dentro de nós, às vezes por qualquer coisa que seja. Que nós possamos entender que se você tem uma mente tranquila, uma consciência em paz, é o melhor remédio que nós temos para a nossa vida. É a maior leveza que nós podemos trazer para os nossos dias. É você estar sempre dentro daquilo que a lei determina, dentro daquilo que é correto, não enganando, não ultrapassando os nossos limites, não trapaceando as pessoas. Essa leveza que nós precisamos. Aí vem a carta da raposa, falando que às vezes a gente quer ser muito esperto, falando que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes tem pessoas bem raposa perto da gente, se fazem de amigas, mas no final elas só querem dar o bote. Cuidado com pessoas astutas, pessoas que têm astúcia, pessoas que falam bem. Cuidado com pessoas que vendem algo que não é deles. Às vezes você vê uma pessoa de terno, você fala, poxa vida, deve ser um cara... Às vezes é um puta de um pilantra. Então, cuidado, gente.
a gente precisa ter essa percepção. O 9 de paus. O 9 de paus é aquela carta que fala que nós estamos cansados, que nós estamos exaustos, feridos, machucados, que a gente cansou de lutar. Então, às vezes, nesse cansaço, a gente encontra uma pessoa que te oferta algo que seria muito bom para ser verdade. Mas você está tão cansado que você vê uma oportunidade. Mas essa pessoa é uma verdadeira raposa, então cuidado, tá? Que a gente possa se precaver, que a gente possa buscar alguém que conheça, algum conselho de pessoas que realmente te amam, para ver se você não caia numa armadilha, tá? Então, essa é a mensagem desse dia. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.